Nessa data especial do Dia Internacional da Mulher, a Contec saúda de uma forma muito amiga e fraternal a todas as mulheres bancárias, securitárias e todas as demais trabalhadoras do sistema financeiro como um todo. É uma data especial, como dissemos, e merece realmente ser comemorada e refletida adequadamente, porque nós temos que combater de todas as formas possíveis, e o movimento sindical é uma arma importante, muito relevante nessa tarefa, no sentido de a gente encontrar uma forma, a sociedade tem que encontrar uma forma de eliminar definitivamente essa chaga que assola o território brasileiro chamada feminicídio. Não é possível mais a sociedade brasileira conviver com esse tipo de problema, com esse tipo de injustiça, com esse tipo de verdadeira carnificina contra as mulheres. A Contec está aí para ajudar nesse enfrentamento, nessa luta de combate ao feminicídio e outras formas de violência e assédios contra as mulheres. Era esta mensagem de otimismo, de fé, de muita luta, de muito enfrentamento que a Contec deixa para todas as mulheres trabalhadoras do sistema financeiro nessa data muito especial. Bom dia a todas. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Contec promove esse encontro para ouvir mulheres que atuam nas categorias representadas pela Contec, seja nos locais de trabalho ou nas entidades sindicais. Este é um espaço de diálogo e reflexão, que certamente contribuirá para fortalecer as pautas das mulheres nas campanhas salariais. Agradeço a presença de todas, que foram indicadas pelas federações da Contec, e agora passo a palavra para Alexandra Lucena Vasconcelos, que representa a FENESPIC, Federação Nacional dos Seguritários, que te aceitou o nosso convite para mediar o nosso debate. Bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada. Cumprimento a todas as mulheres que participam deste evento. Encontro e agradeço a Contec pela iniciativa de promover este espaço de escuta e diálogo. Hoje teremos a oportunidade de compartilhar experiências, desafios e perspectivas sobre a atuação das mulheres nas categorias representadas pela Contec, bancárias e securitárias, além de refletir sobre o papel do movimento sindical e as expectativas para as campanhas salariais de 2026. Antes de começarmos, por gentileza, gostaria que vocês se apresentassem. E bom dia a todas. Eu não tenho a satisfação nem honra de conhecê-las pessoalmente, mas assim, é a minha primeira vez. Então, é um desafio gigante estar representando a Paraíba, mas eu gostaria só de relatar a felicidade e emoção de poder compartilhar com vocês. Haja vista que, compartilhando minha história com vocês, estou entrando com 29 anos de mercado financeiro e 26 anos de uma única instituição que atualmente é o Santander. E é a minha primeira vez como um evento sindical, que é a minha primeira chapa, tá? Então, assim, vocês imaginam o tamanho do orgulho de estar participando aqui diretamente e ativamente dessa causa. Eu sinto que hoje ser mulher no mercado financeiro é lutar diariamente, arduamente, por ocupar o nosso lugar que é genuíno no nosso espaço profissional. Então, o nosso movimento sindical, ele reverbera em nós mulheres a nossa capacidade de não nos coagir, nem de nos inibir em lutar por nossos direitos. E eu estou muito feliz em contribuir e ouvir vocês e trazer para mim, para o meu crescimento, a experiência de vocês e somar a minha experiência profissional junto com essa reunião e trocar nossas experiências. Bom dia, eu sou a Carla Flores, da Federação dos Bancários de Santa Catarina. Tenho 20 anos de mercado financeiro, quase. Estou liberada pela federação há 6 anos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou Rita Josina, estou aqui de Fortaleza, Ceará, do Banco do Nordeste, e nós somos da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste. É uma diretoria que foi eleita agora, né, recentemente, já em dezembro. A entidade tem 40 anos e nós temos aí um trabalho bem profícuo, tá? Tanto em defesa do banco, em defesa dos trabalhadores, e com foco também na questão da mulher, né? Porque hoje o banco
a predominância ainda é masculina, e nós temos muitos desafios, né, da questão do gênero, e muitos relatos de assédio sexual, assédio moral, e questões mesmo inerentes aí à questão da mulher. E esse espaço aqui com a Contec, ele é muito importante, a gente já tem participado de outros fóruns, né? E é uma iniciativa louvável, porque a gente precisa estar discutindo, a gente precisa encontrar estratégias para que a gente possa levar e ampliar esse debate para que também a gente possa ter apoiadores homens, né? Então, esse é o nosso grande desafio, e tem sido um trabalho muito exitoso, e estar aqui com vocês, né, nos traz, assim, uma satisfação, porque são novos aprendizados, trocas de experiências que a gente vai precisar no dia a dia. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, meu nome é Morgana, eu trabalho no Itaú, né, e tenho minha luta sindical aqui já tem uns 8 anos, né, tenho 18 anos de banco, trabalho aqui em Garanhuns, Pernambuco. Eu sou da Federação de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e tenho meu presidente, né, que é Gustavo Valfrido, que é da federação, e o nosso presidente aqui do Sindicato de Garanhuns e Região é Alberto Flávio. Me sinto lisonjeada por participar desse evento com mulheres aí de tanto peso, né? Eu acredito que eu seja a mais nova do grupo. Obrigada, e vamos dar continuidade à nossa programação. Bom dia a todas vocês. Eu sou a Yara Freire, sou diretora da Federação dos Bancários do Paraná. Eu acho que aqui eu sou a mais antiga. Eu não passei por sindicato, eu entrei direto na Federação dos Bancários do Paraná. Eu era militante, sempre fui, né? Mesmo não sendo dirigente, participei de todas as greves, os encontros que tinha, e aí, óbvio que me chamaram para ser diretora, né, da federação, fazer parte do quadro da Federação dos Bancários, mas a princípio fui meio relutante, eu gostaria mais mesmo de ficar dentro da agência, fazer o trabalho interno dentro da agência. Eu sou remanescente do Banestado, né, que o Itaú posteriormente adquiriu, né, ganhou de presente, né. Eu sou secretária diretora da UGT, nossa central sindical no Paraná, de Relações Institucionais e das Américas, e na UGT Nacional sou diretora secretária da Criança e do Adolescente. Faço parte também, representando a Federação e a UGT, da rede de pontos focais da América Latina e Caribe livre do trabalho infantil. E nessa rede são 32 países e eu, através da UGT, sou a única representante dos trabalhadores do Brasil nessa rede. A gente procura fazer um bom trabalho, é difícil, muitas reuniões, mais a carga da federação, e também faço parte do Fórum pelo Direito à Liberdade Sindical no Paraná. Vamos à luta aí, já participei de diversos grupos de trabalho sobre as mulheres, já fui da Executiva Nacional do PPS, já fui coordenadora nacional das mulheres do PPS, mas é muito difícil conciliar essa parte da política e com política partidária com o movimento sindical. Então, optei atualmente em ficar no movimento sindical. Procure se inserir nesses fóruns, nos conselhos, porque é por aí que nós vamos conseguir mudar o global. Não é só dentro da nossa entidade sindical. A entidade sindical tem muitos espaços que podem ser ocupados aí fora e para ampliar o nosso trabalho e facilitar mais. Obrigada. Sou Dirceia, né, de Minas Gerais. É um prazer estar aqui. Represento aqui a Federação de Minas Gerais, tá? As mulheres de Minas. Sou diretora de finanças do Sindicato dos Bancários de Barbacena e realmente estamos aí cada vez mais ganhando espaço no movimento sindical. Acho isso muito importante para, como a Yara falou, fortalecer nossos direitos, adquirir mais direitos em defesa aí das trabalhadoras do
do ramo financeiro e dando exemplos, né, também para outros ramos aí. E esse engajamento nosso, eu acho que é muito importante ter essa promoção de eventos, né, onde a gente troca essas experiências pontuais de cada região aí. Eu acho isso aí fundamental para o avanço aí das mulheres aí no meio sindical. Eu quero agradecer, eu faço parte da Federação de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou diretora do Sindicato dos Bancários de São José dos Campos e região. Faço parte da diretoria da federação, assim como a Yara também compõe o Fórum de Liberdade Sindical, aqui, né, da 15ª região. Estou diretora da Mulher da UGT do Estado de São Paulo. Isso me honra muito estar fazendo parte desse trabalho, dessa construção no Estado de São Paulo. Nós sabemos dos nossos desafios, nós sabemos do quanto é importante nós, mulheres, estarmos engajadas em todas as lutas, né, possíveis que a gente possa estar inserida. E é um grande prazer, é um prazer ver a Yara aqui. A Yara é um ícone, né, do movimento sindical, é uma pessoa assim, que contribui demais em todos os ambientes que a gente está, em todos os fóruns que ela participa, dá uma contribuição gigantesca, assim como Leis, assim como Carla, e outras que eu não tive o prazer de conhecer, mas com certeza teremos o prazer de estar juntas, porque eu acho que essas reuniões só nos fortalecem e faz com que nós possamos realmente estar engajadas nessa luta tão difícil, né? Que é a luta das mulheres, e não só a luta das mulheres, né? A luta das minorias, porque nós mulheres compomos a luta das minorias, né? A luta das crianças, a luta dos LGBTs, a luta dos negros e negras. Então, eu acredito que são esses fóruns que nos fortalecem para a gente estar engajadas nessas lutas. Então, estou muito feliz, me sinto lisonjeada por ter recebido esse convite para representar, né? Junto à Contec hoje, essa reunião maravilhosa, e agradecer ao convite do nosso presidente da federação, Sérgio Luiz, agradecer a Leisa, que eu sei que também é uma amiga especial, a Jéssica, né, Jéssica, uma pessoa muito querida, a todos vocês, ao presidente aí, Lourenço, uma pessoa muito especial, né, é o pai de todos, é o que nos ensina, uma pessoa que respeita muito nós mulheres, né, e eu estou muito feliz. Então, como essa é uma parte para apresentação, meu nome é Marli Demelas, eu estou no Banco Itaú há 38 anos, e como dirigente sindical já liberada há uns 15 anos, mas assim, na chapa há mais de 30 anos, né? Então, eu já estou na caminhada há um bom tempo. E dizer que eu estou muito feliz de participar hoje com essa reunião com vocês todas, tá bom? Meu nome é Alexandra Lucena. Estou em Brasília, mas eu sou do Rio de Janeiro, então estou aqui há 5 anos. Então, eu comecei no Sindicato do Mercado de Capitais no Rio de Janeiro, porque quando a gente fala securitário, a ideia é seguros, mas a categoria securitária, que é afiliada à Contec junto com vocês, maravilhosas bancárias, ela agrega mercado de capitais, resseguros, corretoras, seguradoras, previdência aberta, previdência fechada. Então, é uma categoria, o nome é pequeno, eu falo, mas a categoria é bem extensa. Então, eu comecei no Sindicato do Mercado de Capitais no Rio de Janeiro, e tem 5 anos que eu vim para Brasília, estou atuando aqui como advogada e também como dirigente sindical, né? Eu acho que hoje eu sou muito mais sindicalista do que advogada, e venho atuando no Sindicato dos Securitários no Distrito Federal e acumulo com o jurídico da FENESPIC, que é a nossa Federação Nacional dos Securitários, que congrega 29 sindicatos filiados no Brasil. Então, hoje, aqui em Brasília, o securitário, mercado de capitais, a gente faz um trabalho muito mais com viés jurídico. A gente começou a implementação desse trabalho desde 2023 para cá. A ideia era trazer o jurídico à frente das negociações coletivas, e é lógico que o jurídico à frente com uma advogada é diferente do que ser um advogado. Então, a gente vem trazendo uma advogada mulher nas mesas de negociações, tá? E participando das mesas, e no momento oportuno falarei sobre isso, a dificuldade, né, que eu tenho enfrentado, muito grande. Então, a gente vem fazendo uma implementação jurídica dentro das negociações coletivas. Concorremos 2 anos ao Prêmio Novari, quem puder também
acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. A gente também encontrou o meio digital, que é hoje o que a gente fala com o trabalhador, e na base, principalmente, no sindicato, através das mídias sociais. Então, a gente encontrou um modo de interlocução direta com os trabalhadores através do Instagram, que é a melhor ferramenta de publicidade, e conseguimos mexer muito com a categoria da publicidade. Eu comecei a fazer vídeos ali, perdi a vergonha e passei a conversar com os trabalhadores. Faço parte também da UGT Nacional e a UGT-DF, e como acompanha a Yara no seguinte sentido, é importante participarmos de fóruns, né? Você transitar, e eu falo, é importante principalmente quem está em Brasília, transitar dentro do Congresso Nacional, se incluir nas pautas, entender como que o que está acontecendo dentro do movimento sindical, porque por vezes a gente está ali trabalhando, a luta é diária, e a gente não sabe o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional com relação aos direitos sociais, que é a nossa luta diária. Muito obrigada. Como para a mulher tudo é difícil, eu assumi um desafio aqui na Contec há 1 ano e meio. Eu fiquei encabulada assim, com a riqueza das nossas mulheres. Você vê que todas são muito bem preparadas, todas são muito, conhecem muito. Eu, no movimento sindical, eu tenho uns 15 anos, eu fui liberada logo em seguida, já trabalhei muito no sindicato. Eu sou de Goiânia e vim para cá assumir essa diretoria de finanças aqui da Contec. Mas, graças a Deus, aos troncos e barrancos eu estou levando. A Marli conhece a minha história, sabe o tanto que a gente já batalhou, a gente vai para o interior e fechava agência, abre agência, e briga com o povo, e briga com o público, mas era um momento muito difícil, mas que hoje a gente tem até saudade, né? Porque nós não temos mais greve, nossa arma maior para os banqueiros era a greve, e hoje a gente tem que lutar com outras armas, porque a gente não pode parar, né? Nós temos que defender o trabalhador. Esse é nosso papel, e a gente tem que ir buscando outras alternativas para não deixar o samba parar, né? Porque se a gente deixar por conta do banqueiro, a gente não vai ter. Então, nosso negócio é apenas defender o trabalhador. Eu quero dizer para vocês, meninas, que eu estou muito feliz e agradeço muito de vocês terem aceitado o convite. É assim, mas todas nós temos muito para oferecer, eu acho que é só questão de oportunidade, que oportunidade é coisa que raramente vem para nós, tá? As mulheres estão sempre em segundo plano, porque a gente não pode aceitar também isso e ficar, vamos deixar assim. Por isso que a gente de vez em quando tem que chamar as mulheres para se apresentar. É importante que o presidente Lourenço conheça, ele sabe a grandeza das mulheres dos nossos sindicatos e federações. Muito obrigada, e a Alexandra está com a palavra. E a gente vai iniciar agora nossa conversa falando sobre a experiência de ser mulher no sistema financeiro atualmente. Então, Carla, como você define a experiência de ser mulher no sistema financeiro hoje? Como eu já falei, eu iniciei no sistema financeiro há quase 20 anos atrás, né? De lá para cá, tivemos alguns avanços, mas ainda estamos muito aquém do cenário ideal para as mulheres, né? Nós estamos passando por um período de reestruturações de agências, as agências estão sendo fechadas, está trazendo mais sobrecarga ainda para as mulheres, né? Nós hoje vivemos uma jornada dupla, temos que dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, muitas vezes jornada tripla, temos que dar conta dos pais idosos também, né? E com essas reestruturações, o que acontece, né? Aumenta a sobrecarga de trabalho, aumentam os assédios, né? Principalmente o assédio moral, que é uma constante nas nossas agências, né? Hoje nós nunca tivemos tantos bancários afastados por problemas mentais, né? E a grande maioria desses afastamentos vem de mulheres, que começa com ansiedade, depois passa para depressão. O burnout hoje é uma constante nas nossas agências também, né? As mulheres têm que lidar ainda, infelizmente, com assédio sexual, né? E hoje, menos do que o assédio moral, mas temos que lidar. Nós tivemos aqui na nossa base 2 casos agora, pouquíssimo tempo, há 2 meses atrás, né? Caso gravíssimo de assédio sexual, que a gestora, que era regional, cobria, porque o gerente geral entregava as metas,
Esse gerente ele só foi demitido porque a funcionária teve coragem de acionar os canais do banco, né, oficiais do banco, e fez a denúncia diretamente para a diretoria do banco, né? Então, assim, infelizmente acontece muito ainda, né? E muitos desafios ainda que as mulheres enfrentam, né? Hoje nós somos a maioria na rede de agências, mas, segundo o GES, apenas 19% ocupamos os cargos de liderança, né? Ainda ganhamos menos do que os homens, em média de 20%, também segundo o GES. Então, eu acho que nós temos um caminho muito grande ainda para percorrer, né? São muitos os desafios que as mulheres enfrentam nas agências, e esse ano é ano de campanha salarial, a gente tem bastante trabalho aí para frente. Débora, com a palavra, por favor. Eu acho que ser mulher no sistema financeiro é uma representação de todas as categorias, né? O sistema financeiro ele mostra exatamente como a mulher está colocada no mercado de trabalho, né? Nós somos maioria, mas ganhamos menos, somos minoria nos cargos maiores, e isso não é só no sistema financeiro. A gente vê que a construção social da nossa sociedade machista que leva as mulheres a ocuparem esses espaços e estarem nesses espaços, né? Cabe às mulheres apenas a produção, produzir, né? A tarefa do cuidado, a tarefa de estar ali responsável pelo lar, pela educação, e a gente vê que essa evolução a gente gatinha, né? A gente vem gatinhando devagarzinho, aos pouquinhos. As mulheres, mesmo dentro do movimento sindical, elas estão muito pouco representadas. Dentro da UGT, eu pude aprender que não é só no sistema financeiro, né? Não é só na categoria bancária ou nas outras categorias do sistema financeiro, são em todas. E em outras categorias é ainda muito pior. Então, a gente precisa muito conversar sobre isso e a gente precisa discutir muito o quanto é importante a mulher estar nesses fóruns e estar representando as mulheres nesses fóruns. Porque só nós podemos falar sobre as nossas dores. A gente não pode permitir que homens falem das nossas dores e lutem pelas nossas dores. Era isso que eu queria colocar. Rita Josina, tudo bem, Rita? Até a próxima. Tudo bem. Na sua avaliação, quais são os principais desafios enfrentados pelas trabalhadoras nas agências e nas empresas do setor atualmente? Bom, vocês já colocaram aqui, né, as que me antecederam já relataram uma realidade que a gente se vê, né, é comum a todos, né, digamos assim. No Banco do Nordeste, né, onde acredito que todas vocês conhecem o banco, ele está em toda a área do Nordeste, né, na região do semiárido, pegando também norte de Minas, norte do Espírito Santo. Então, tem uma característica, né, é o Banco do Nordeste. Então, por aí, a gente entende que existe ainda muito a questão do machismo, né, estrutural, os desafios que a gente enfrenta, né, de trabalhar as nossas diferenças, né, intra-regionais e também extra-regionais, é um desafio muito grande, porque além de atender toda a comunidade do Nordeste, a gente também tem um diálogo com clientes, tá? E outras instituições fora do Nordeste. Então, assim, é muito difícil, tá? Nós temos na liderança do banco apenas uma diretora, tá? A maioria toda é composta por homens. Nas gestões intermediárias também a predominância é de homens, tá? No quadro de trabalhadores, acredito que hoje está quase meio a meio, tá? E um dado importante é que a nossa clientela, considerando que o Banco do Nordeste tem um programa hoje, que é o programa de microcrédito, né, que atende toda aquela população baixa renda, a predominância é de clientes mulheres.
E a gente sente falta de ter uma política específica, assim, porque as políticas, né, governamentais, elas são muito bonitas na prática, né? A ideia é muito boa, mas assim, quem implementa geralmente são homens, tá? Então, assim, vai muito para aquele aspecto do sistema financeiro que ele é majoritariamente masculino. Então, ele não contempla as necessidades, né? Por exemplo, a cobrança de uma cliente mulher que paga em dia. Geralmente as mulheres pagam em dia, né? Ele é o mesmo sistema de cobrança para um homem que atrasa e que fica inadimplente com o banco. Então, assim, saiu do balcão, é cliente, né? Não tem algo específico, né? Nada de taxa de juros, nada. Então, a gente convive com isso, né? E internamente, né, a gente busca, né, e a gente sabe que o desafio ele é muito grande, porque o nosso sistema de salário, né, embora a gente tenha ali o salário do plano de cargos, que ele é o mesmo, mas o plano de função, que hoje ele é muito mais onde está o nosso salário, né? Se a gente pegar o plano de cargos e o plano de função ele é muito maior e ele eleva a média, né, da massa salarial para cima. Então, aparece como trabalhador do Banco do Nordeste, ele ganha muito, mas é a faixa do plano de função, geralmente é ocupada por homens e é muito alto esse salário. Quem é que tem acesso, né? Quem está ali no dia a dia, tendo oportunidades, fazendo treinamento, viajando, amanhã está em São Paulo, amanhã está no Rio, amanhã está não sei aonde, que às vezes para a mulher é muito difícil essa questão de você estar aqui cuidando, tendo que fazer curso fora e volta, e ter menino, não pode, adia uma viagem, adia umas férias. Então, assim, é uma dinâmica que ela prevalece a oportunidade para o homem por conta dessas questões inerentes, né? E aí, quem tem acesso a esses cargos da autogestão, né? Quem já está lá, quem está muito próximo, quem trabalha além das suas 8 horas, 10 horas, 12 horas, e nós temos vida fora do banco, fora das unidades. Então, a gente tem família, né? A gente tem pais, a gente tem alguns casos de pessoas que têm que conviver com filhos PCD, né, que exige aí uma outra dinâmica, né? Inclusive no banco, internamente, a gente teve que travar uma grande batalha, porque, embora tenha a lei, né, específica para trabalhadores com filhos PCD, no banco foi assinado um acordo que ele é muito rebaixado em relação à própria lei, tá? Então, a gente teve que colocar uma luta de mostrar e reconhecer que o fato da mulher, ou mesmo do pai, né, ter que se ausentar, né, e ter direito a uma carga horária diferenciada de trabalho para acompanhar um filho numa terapia, né, especializada, isso não é um privilégio, isso é uma conquista dos próprios trabalhadores, né? A questão do assédio moral e sexual, isso é uma realidade, né, que a gente, né, infelizmente, convive, tá? No banco nós temos uma questão também de, além das trabalhadoras, nós temos terceirizados, e quando você vai fazer um levantamento, a maioria das terceirizadas são mulheres, né? Então, assim, aquela figura da secretária, mulher, porque vai tomar conta da agenda, do gestor, da agenda pessoal, às vezes, né? E trabalhador contratado, esse está exposta cada vez mais a uma realidade de assédio, né? Então, aqui na associação, né, nós temos eu já tenho 36 anos de banco, já tive experiência nas agências, né, na direção geral e também no movimento sindical, então a gente consegue entender as visões, né, dos homens e também das mulheres, então a gente sente que isso é um desafio que a gente ainda tem muito o que lutar e que construir, que estar discutindo para que a gente possa avançar, tá? Então, essa é a nossa contribuição e eu acredito que quanto mais a gente fala sobre isso, a gente evidencia uma realidade que ela é concreta e que a gente precisa ainda estar vendo estratégias, né, novas estratégias para conviver e para vencer problemas que eles são estruturais. Dirceia.
eu acho assim, apesar de todos os desafios, né, que a gente enfrenta aí no sistema financeiro onde a gente foi inserido, né, que a mulher teve espaço, eu acho que assim, apesar de todas as dificuldades, obstáculos que nós passamos, a gente, nós nos tornamos uma referência, né, profissionais. Então, assim, nós fomos à luta, a gente nos capacitou, né, teve os contratempos, sim, mas eu acho que hoje eu vejo que a nossa experiência no setor financeiro foi muito grande, né? Hoje eu vejo uma referência da mulher dentro do sistema financeiro, porque antigamente você via assim, tipo, os cargos, né, de gerência ocupados só pela figura masculina. E ao longo dos anos, a gente foi conquistando esse espaço, né? Nós fomos nos capacitando e mostrando para eles que a gente também tem direito de estar ali, naquela cadeia, né? Isso aí, então, assim, muito depende de nós, né, nos capacitarmos para estarmos ali. E eu vejo que hoje a mulher é uma referência, né, na questão de cargos no setor financeiro. Então, foi uma grande conquista nossa. É só essa contribuição que eu queria dar. Só queria acrescentar o seguinte: é importante que nos cargos de decisão dentro do banco, no alto escalão, nós ocupamos somente 17%, e é ali que se define tudo. Então, temos que brigar por essa igualdade, que é ali que nós vamos poder garantir os nossos direitos iguais. Outra coisa, o trabalhador tem que ter consciência do seguinte: nós trabalhamos e recebemos por isso. É uma compra de um serviço. Nós não temos que se tornar escravos. Temos que ter respeito pelo nosso trabalho, pela nossa pessoa. Não é, as pessoas têm medo. Não, eu trabalho, né? Eles estão fazendo um favor. Não é favor, gente. É trabalho. Um paga e outro faz. Só queria deixar essa contribuição. Tema 2: metas, pressão e dupla jornada. Janaína, a pressão por metas impacta de forma diferente as mulheres? E se sim, de que maneira? Olha só, Alexandra, foi tão relevante essa pergunta e você ter feito diretamente a mim, porque eu sou uma pessoa atuante dentro de agência, tá? Então, eu tenho, como eu tinha falado anteriormente, eu já estou entrando com 26 anos de instituição e completando agora em setembro 29 anos. Eu acredito que sim, sinceramente, ela atinge diretamente muito mais as mulheres, porque os homens, dito anteriormente, por essas mulheres maravilhosas que estão fazendo parte dessa reunião, as mulheres elas são mais atingidas por todo aspecto físico, seja mental, seja psicológico, sobre as jornadas, mas isso aí não se torna redundante pelo que já foi falado, mas eu posso falar por mim. É muito difícil você acompanhar as metas que são impostas diretamente para as mulheres, haja vista que os homens, praticamente, não todos, a gente está falando de estatística com números exatos, eles vivem exclusivamente do trabalho. Nós não, nós lutamos arduamente e diariamente, genuinamente, para estarmos inseridos no contexto e atingir nossas metas para, com a meritocracia, chegar em um cargo de liderança ou uma promoção. Então, o que isso impacta? Por nós estarmos fazendo esse esforço maior, então isso impacta diretamente no nosso psicológico. É uma realidade, o cenário de burnout hoje cresceu em 70% dentro de agências bancárias. Se você for olhar estatisticamente, a maioria é mulher. Entendeu? Então, isso impacta na vida, na qualidade de vida, naquela questão que a gente estava falando anteriormente, da gente tentar conciliar. Outra pessoa que eu esqueci o nome agora relatou sobre a jornada tripla. Eu tenho mãe idosa comigo dentro da minha residência e eu sei o que é ter essa jornada e não querer, assim como você é advogada, e lutar pelo seu espaço, uma única mulher que você relatou diante do cenário masculino, eu posso falar por experiência o que é uma mulher está lutando por ocupar uma promoção meritocrática através de números e resultados.
Nós, mulheres, somos referência em resultados, porém não obtemos os mesmos resultados quando se trata de promoção, quando se trata de salário. Se nós, mulheres, estamos lutando diariamente por uma vaga de igual para igual, provavelmente essa vaga vai ser ainda, infelizmente, ainda um cenário masculino. Talvez por essa predisposição, vai ter a maternidade, vai ter um pai que precisa Mas aí, eu acredito que a nossa campanha salarial de 2026 está vindo aí para a gente lutar sobre isso. Nós, mulheres, estamos para nos capacitarmos, estarmos mais atuantes no movimento sindical, para entendermos os nossos direitos. E assim, nós precisamos nos unir, nós precisamos chegar juntos de mulheres como vocês, que eu estou realmente, profundamente orgulhosa de compartilhar essa experiência, porque é algo que reverbera, que enaltece, que faz a gente acreditar que é possível a mudança. E como é que a gente vai fazer? Juntas. As metas, elas são cada vez mais crescentes, totalmente inatingíveis. E isso faz com que a mulher se sinta inferior diante dos homens, porque ela tem ela tem uma demanda infinitamente maior do que eles. Aí cabe a nós não desistirmos, não desanimarmos e ir em busca de tudo que é possível para melhorar. Eu acho importante a gente falar dessa questão, né, do quanto as mulheres sofrem muito mais nesse aspecto de assédio e de tudo isso. Primeiro que as mulheres estão na linha de frente, né, especialmente nos bancos, são a maioria, e tá ali todo dia sofrendo assédio, muitas vezes assédio não só né, dos gerentes e de todos, mas também do público na hora do atendimento, assim como assédio sexual, muitas vezes, muitas mulheres sofrem também. Mas, e isso, a gente precisa apontar a questão do quanto isso prejudica a saúde da mulher, né? Hoje as mulheres estão muito mais acessíveis a doenças psicológicas, as doenças físicas geradas por conta desses assédios, geradas por conta das metas e de tudo isso. E além disso, né, como já foi dito aí, a questão da dupla jornada, da tripla jornada. E eu pedi a palavra para a gente, porque assim, eu acho muito importante, a gente estar num ano de eleições, né? E para a gente tirar essa carga que hoje a mulher tem, a gente precisa muito de políticas públicas. A gente precisa pensar nisso de uma forma mais macro e não olhando só para as mulheres da nossa categoria, porque olhar para as mulheres da nossa categoria a gente lutar pelas mulheres da nossa categoria vai fazer a gente avançar na luta por todas as mulheres, porque é disso que a gente precisa. Por exemplo, dentro da nossa categoria, a nossa luta pela redução de jornada, né? A gente precisa se engajar realmente nessa luta de redução de jornada para que as mulheres possam ter mais tempo. A IA, ela não veio para atrapalhar, ela veio para somar, né? A gente tem que pensar que a inteligência artificial ela precisa ser usada de uma forma para reduzir, né, o quanto de trabalho hoje o trabalhador tem. E ela está sendo usada de outra forma, ela está sendo usada para monitorar, ela está sendo usada para assediar ainda mais. Mas a gente precisa aproveitar esse momento em que a discussão dentro da nossa categoria, especialmente, está dentro da discussão digital, e levar essa discussão para a redução de jornada de trabalho, que eu acho que isso vai evoluir, vai tirar esse peso, essa carga de trabalho das costas das mulheres e, principalmente, eleger, né, mulheres que lutam, que falam por nós, que vão colocar as nossas pautas, que vão brigar pelas pautas das mulheres, para a gente lutar por políticas públicas, que eu acho que é fundamental no nosso país e em todas as categorias para o avanço das mulheres. Morgana, como a dupla jornada, trabalho e responsabilidades familiares interferem na rotina das trabalhadoras? Então, gente, bom dia a todos novamente.
como a gente veio falando, acho que um assunto leva ao outro, né? Eu acredito que a dupla, a tripla jornada, como muitas já mencionaram aqui, é diária, né? Porque nós temos esse problema já há algum tempo, não só as bancárias, mas mulheres no geral. Nós somos mães, nós somos esposas, né? Às vezes, muitas mães são solos, né? Criam seus filhos, não tem um apoio lá, não tem uma rede de apoio, não tem um marido. Enfim, tem idosos, nós, além de sermos mães, bancárias e etc., nós também somos filhas, né? Então, eu acredito que quando nós temos um pai, né, que assim Janaína mencionou, que cuida da mãe em casa, isso torna o nosso trabalho ainda mais difícil, porque a gente tem que consolidar a nossa jornada em casa, a gente tem que ir para o nosso trabalho, e antes da gente ir para o trabalho, eu acho que alguém também aqui mencionou, a gente tem que deixar a nossa rotina em casa toda preparada, toda organizada. O homem apenas se veste e sai para trabalhar. Nós, mulheres, não. A gente tem que preparar a lancheira, a gente tem que preparar a bolsa, a gente tem que acordar mais cedo. Às vezes, até acorda. A gente vai trabalhar Tem funcionários que trabalham só 6 horas, pegam às 10 no banco, né? 10 para as 10. E aí a gente tem que acordar, às vezes, dependendo da onde mora, da localização, 5 horas da manhã para a gente preparar os nossos filhos, deixar tudo organizado e sair de casa. Então, conciliar essa tripla jornada, a gente tem que ser super-herói, assim, super-heroínas, né? Porque a gente tem que fazer 1001 funções, a gente ainda tem que lidar com o nosso emocional. Às vezes a gente não tá bem. Então, a gente, enquanto mulher, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, mas isso se torna até desigual e injusto, que para a gente conseguir um encarreiramento é desigual, né? Para a gente conciliar, e não é justo uma carreira, um encarreiramento, né, entre mulheres e homens na mesma instituição. Pode ver que as maiorias dos cargos de alta patente são masculinos, né? Porque a gente tem que ficar em casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente adia as férias, como você mesma falou. Os filhos portadores de PCD. Isso a gente tem que incluir na nossa pauta, porque isso é algo específico do BNB. Mas além dos portadores os filhos, né, portadores de PCD, a gente também tem os filhos neurodivergentes, com doenças neurodivergentes, né? E precisam de terapias, às vezes, semanais. E no nosso acordo coletivo, na cláusula 23, que fala sobre ausências legais, a gente só tem 2 dias ao ano para levar os nossos filhos ao médico, para se ausentar legalmente para um médico. Isso a gente tem que rever, isso a gente tem que mudar no nosso acordo coletivo. A gente tem que falar, a gente tem que brigar por dias a mais para ser incluso isso, porque tem as terapias que são acompanhadas semanalmente, às vezes tem algumas terapias que são até diariamente, né? E aí, para essas mães, a gente até pensa assim, poxa, vou engravidar, né? O que isso vai me acarretar? Eu estava pensando em desistir da minha carreira de bancária. Eu não sou liberada, né? Eu ainda atuo, eu trabalho na agência, eu tenho 18 anos de banco, vou entrar agora em abril para 19 anos de banco, não sou liberada, mas aí eu me divido entre sindicato, banco, casa. Eu tenho uma filha que mora em Recife, na capital, né, porque já está fazendo vestibular lá, mas eu já tenho um filho pequeno que vive comigo, tem 8 anos. Então a gente se desdobra, a gente faz mágica. Às vezes eu acho que faço mágica. É isso, gente. A Morgana falou um tema bastante importante aí, das mulheres ter apenas 2 dias para levar os filhos, 2 dias por ano para levar o filho no médico, né? E criança não demanda dia, nem hora, nem tempo. E a gente tem que aproveitar esse momento agora, de novo, dissídio coletivo, de convenções que nós vamos ter em todas as bases, em todas as federações, para a gente levar esse item para a FENABAN. A mulher precisa de mais dias para cuidar dos filhos. Com relação a essa questão das liberações para levar os filhos no médico, teria que ser não só as mulheres, os homens também. Vamos jogar essa responsabilidade para eles também. Então, acho assim que a gente tem que ampliar, não só para as mulheres, mas os homens. E também pelo seguinte, tem pesquisas que indicam que a maioria são mulheres que ficam cuidando dos idosos.
Então, também tem mais essa questão, né, dos idosos. Eu também passei por isso com a minha mãe, né, que já se foi em 2017, mas sobra sempre para as mulheres cuidarem dos idosos. Então, Yara, a desigualdade salarial e a dificuldade de ascensão ainda são uma realidade? Você já presenciou ou vivenciou situações nesse sentido? A gente vivencia diariamente, né? Infelizmente, apesar de nós termos o movimento sindical bancário, é referência no Brasil, né? Ele é unificado, uma das poucas negociações unificadas são a dos bancários, né? A do ramo financeiro, e sempre fomos referência para outras entidades sindicais. Com qualquer pessoa que você converse que domina um pouco o assunto, eles vão falar, nossa, vocês são referência. Inclusive, a dificuldade muito grande para outras para nós, bancários, para filiar oferecendo algum benefício, porque nós já demos praticamente todos, conquistamos todos os benefícios. As outras categorias não têm todos esses benefícios que nós temos, né? Quando a gente está numa central, se acaba acompanhando as outras negociações. E realmente persiste em todas as categorias essa diferença salarial e essa discriminação contra as mulheres. Outra coisa que eu queria aproveitar aqui para falar, essa questão da jornada de trabalho, ela não caiu do nada, gente. Essa regra de horário para trabalhar foi lá atrás. Eu participei de alguns seminários na Fundacentro, que infelizmente depois praticamente acabaram com a Fundacentro, né? Mas tem pesquisas que indicam que a carga horária tem que ser essa, gente. Se ultrapassar isso, vão ficar doentes. E vai ser um problema. Agora vamos ser bem claros, não é só para o banqueiro, vai ser um problema para o país, porque vai adoecer, e como está acontecendo, adoecendo os trabalhadores, pela excessiva jornada de trabalho e principalmente para as mulheres, porque estão com essas triplas jornadas de trabalho. Metas abusivas, além da pressão emocional em casa, no trabalho também. E esse ano vai ser um ano eleitoral, nós temos que eleger pessoas, eu sempre digo, não é eleger mulher por ser mulher, nós temos que eleger homens e mulheres que defendam a nossa causa, que sejam sensíveis à nossa causa. Realmente, agora, nossas negociações, a maioria está sendo para manter o que a gente tem, né? Não estamos conseguindo avançar nas negociações. Então, dentro do tema da Yara que foi abordado, eu vejo hoje que a gente teve um grande avanço através do movimento sindical, que a gente adquiriu mais direitos para a mulher ter mais ascensão, né? Não só assim no meio sindical, mas como de encarreiramento mesmo dentro do banco, né? Eu vejo que foi um grande ganho, um grande marco dentro do movimento sindical, a luta pelos direitos, né, de igualdade, né, de você ter a oportunidade de crescimento dentro da empresa. Bom, eu tenho 35 anos de banco, sou do Banco Itaú, então ao longo desses anos a gente pôde acompanhar aí essa evolução, mas essa evolução só aconteceu devido ao movimento sindical mesmo, né, as manifestações, né, as lutas. Tem que melhorar? Tem. Mas já tivemos um grande ganho através do movimento sindical. Dirceia, o tema do assédio moral ou sexual ainda preocupa as bancárias? O ambiente de trabalho evoluiu nesse aspecto? Com certeza preocupa, né? É um tema, assim, muito delicado, mas é um tema que a gente tem que evidenciar muito ainda, não só em mesa temática, mas na nossa convenção coletiva. É importante a gente provocar essa discussão sempre que tiver a oportunidade e espaço para isso, porque é um tema que envolve a fragilidade humana, envolve constrangimento, exposição da imagem, né?
sentimentos e dentre muitas outras coisas, né? É um tema muito complicado que hoje a gente vê que precisa ser discutido mais. Embora a gente presencie que as empresas, né, criou os canais de denúncia, criou movimentos, palestras, né, materiais orientativos, mas ainda assim existe muito ainda, tanto o assédio moral como o assédio sexual. E eu penso que a gente tem que fortalecer isso dentro do movimento sindical. A gente está vendo aí que, através das nossas manifestações aí, foram criados os canais de denúncia também, né, pelas empresas, mas a gente sabe que muitas vezes isso não chega para nós, né, por medo, o funcionário mesmo, a gente tem medo de represária, de retaliação, ou até mesmo de uma demissão, né? Igual eu tenho 35 anos de banco, então, assim, presenciei várias vezes, sofri assédio moral, sexual, só que, assim, a gente viu que teve uma evolução ao longo dos anos, porque a gente começou a falar, entendeu? Enquanto a gente estava calado, escondido, isso foi acontecendo, mas num determinado momento onde o movimento sindical ele começou a ter uma força, nos dando apoio, né, e levando isso para as mesas de negociação, isso foi crescendo. Então, nós tivemos essa oportunidade de começar a fazer as denúncias. Mas a gente sabe que muitos ainda têm esse medo, né? É o que eu penso, assim, o sindicato, ele tem que estar muito atuante nas agências, ele tem que estar vigilante, tem que acompanhar, né? Dar esse apoio para todos os bancários no tema aí do assédio, tanto moral como sexual, né? É um tema que está em evidência, mas, assim, vamos evidenciar esse tema na nossa convenção coletiva, vamos tentar, através dos movimentos das mulheres aí, criar uma mesa temática onde que vamos discutir o assédio tanto moral como sexual. Isso traz, igual as meninas falaram aí, traz adoecimento, né? Traz afastamento. Eu acho assim, não é bom nem para a empresa e nem para o funcionário. Então, a gente tem que alinhar isso aí e buscar soluções. Eu vou entrar agora no tema 4, que é campanhas salariais de 2026. E a pergunta será direcionada para Marli Magalhães. Vou te fazer a seguinte pergunta: quais são as suas expectativas para as campanhas salariais de 2026 em relação às pautas relacionadas às mulheres? E existe também, hoje, não sei se é dentro de todas as agências, todos os bancos, mas existe uma tal de referência que eles dão para as pessoas, e às vezes eu quando estava na agência, porque hoje eu estou afastada, né? Eu estou no sindicato, estou liberada. A gente percebia que essas referências eram dadas aos homens, sabe? Eu mesma, na época, fui promovida, mesmo sendo do sindicato, nunca ganhei referência. E você via seus colegas só ganhando referência. Essa referência é um aumento salarial, é tipo uma gratificação que vai incluindo no salário. Aí você já percebia isso. Então, assim, eu acredito que em 2026 a gente pode estar batendo nessa tecla aí de que a gente tem que ter essa igualdade salarial, sim, porque competência, eu te falo que somos iguais. Nós mulheres, inclusive, a nossa jornada de luta é bem maior do que a do homem, né? Por essas duplas jornadas, que eu também tenho filho pequeno, ainda que leva na escola e busca menina nova. Tem minha mãezinha, que hoje eu moro com ela para cuidar, idosa, perdi meu pai recente, então eu também tenho uma luta bem grande, só que hoje eu estou liberada, mas eu já tive dentro da agência, assim, com essas jornadas com 2 filhas pequenas, não é fácil. E queria deixar um alerta aqui para as mulheres, dessas reuniões de negociação. Pessoal, nós temos que ter muito cuidado quando nós formos representar, fazer parte de uma mesa, de uma discussão, porque nós somos cobradas em dobro. Qualquer deslize já vem em dobro para nós a culpa. E eu tenho visto muitos companheiros que, não estão preparados para uma mesa de negociação. As nossas
divergências a gente decide entre nós, não na mesa de negociação. Por isso que nós temos reuniões prévias para fechar as divergências e ir com uma posição unificada, porque não é na hora, na frente do patrão, que a gente vai pôr a opinião pessoal, que diverge do coletivo. Só deixar esse alerta, né? E procurar não personalizar as opiniões nessa mesa. Obrigada. Então, Débora, como você avalia a importância da atuação sindical na defesa das trabalhadoras? A nossa atuação, ela foi fundamental e é fundamental sempre, porque nada para as mulheres foi dado, né? Nada foi dado. Tudo nós tivemos que foi com muita luta, com morte de várias mulheres nessa luta. O dia 8 de março, né, é um dia para a gente, na verdade, eu sempre falo que não é um dia de comemoração, mas é um dia de reflexão, é um dia de homenagear, porque lá atrás, no dia 8, mulheres foram queimadas numa fábrica, na luta por direito, na luta por conquistas. E várias outras mulheres nos antecederam. Eu sempre falo da importância da participação das mulheres. Eu acho que dentro da Contec a gente teve uma evolução muito importante após um evento que as mulheres realizaram. A gente realmente foi uma luta no evento, mas a gente conseguiu falar, a gente conseguiu colocar nossa posição, né, de fazer valer a nossa participação, né? Porque muitas vezes os homens colocam que nós não temos competência para estar lá. E nós, na maioria das vezes, nós temos muito mais competência do que muitos que estão lá nos representando. Nada foi dado às mulheres. A gente vê que no movimento sindical bancário, ampliação da licença maternidade, o protocolo de assédio moral, né, e assédio sexual que a gente conquistou na nossa convenção coletiva, que eu acho que é uma das maiores vitórias que a gente tem. E a gente não pode deixar de falar de uma grande conquista que nós, bancários, tem na convenção coletiva, que é o protocolo também de violência doméstica em favor das mulheres. Eu acho que isso foi uma grande vitória. E a gente tem que levar essas vitórias que a gente conquistou enquanto bancárias para todas as categorias, para todas as trabalhadoras do nosso país. Yara, por favor, Yara. Só queria salientar que o movimento sindical é fundamental para manter e conquistar os direitos dos trabalhadores. Não existe negociação direta patrão e empregado, gente, não existe. Temos que trabalhar essa consciência com os nossos trabalhadores. Sem sindicato, viraremos escravos. Só isso. E nossas entidades sindicais dos bancários estão de parabéns, porque são lutadores, todas nós, mulheres e homens, podemos nos considerar vencedores por termos uma categoria com tantos benefícios como nós temos. Era isso. Obrigada. Rita, franqueada a palavra, por favor. Rapidinho, né? Tem a ver com isso aí. Essa questão de que a gente precisa estar muito aproveitando esses espaços, né? Os debates de ideias, a gente até aqui já conversou. Vamos reproduzir esse mesmo modelo aqui com as nossas lideranças aqui, femininas, né? A gente fez um levantamento, nós temos hoje representantes, né, de sindicato aqui no banco, são 156 homens, somente 39 mulheres. Então, assim, além da questão mesmo da representação sindical, a gente se reconhecer enquanto classe, né? Isso é muito importante a gente estar trazendo esse debate, porque a gente está numa ambiência onde quem está na gestão, ele também é trabalhador, mas às vezes ele não se reconhece como trabalhador, tá? Então, essa questão da luta de classe é uma coisa que a gente precisa mesmo estar aprofundando, que a gente precisa estar debatendo com a classe de um modo geral, e as nossas questões internas de trabalhador bancário, né, e bancária, a maioria aqui, onde nós temos pontos que são
que a gente convive com isso no dia a dia, mas que isso não pode ser dissociado de uma condição do sistema, que só tem uma forma, é a gente estar junto, é a gente estar unido, é a gente estar conversando sobre isso para que a gente possa ir superar. Não só no ano eleitoral, não só no ano de uma campanha salarial, no momento de uma campanha salarial, mas durante todo o tempo, né? Esse é o nosso labor, é o nosso trabalho, é a mão de obra, e que a gente, como trabalhador, a gente só vai conseguir vencer isso se a gente se reconhecer como tal, porque o sistema ele é muito forte, né? E o sistema ele aproveita todas as brechas para deixar a gente calado e a mulher mais ainda calada e com a cobrança, porque além da cobrança que a gente faz interna, realmente alguém citou aqui, essa cobrança para a mulher ela é muito forte. Então a gente precisa ter essa consciência e também trazer mais pessoas para a luta. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Franqueada a palavra agora para Dirceia. Por favor, Dirceia. Então, só para reforçar aí essa questão da inserção da mulher no movimento sindical, isso aí é muito importante, mas a gente tem que continuar, né? Porque muitos acham que é só a figura masculina, mas eu acho que se a gente continuar ali na nossa luta, na nossa batalha do dia a dia, e a gente conseguir inserir mais mulheres no movimento sindical, né? Para a gente ter mais voz e saber ser ouvidas, né? A gente não pode perder isso aí. Então, é muito importante, é fundamental mesmo que as mulheres se engajem nisso aí, buscando cada vez mais espaço dentro do movimento sindical, para a gente ter nossa voz e fazer sermos ouvidas, né? Para levarmos as reivindicações das nossas bancárias aí. Então, meninas, eu queria que nessa data, não só nessa, mas que todo ano, em todos os dias, eu quero prestar aqui todo o meu reconhecimento às mulheres trabalhadoras, às mulheres bancárias, às mulheres que compõem a diretoria da Contec, a diretoria das federações e dos sindicatos. Lembrar que a gente, infelizmente, ainda tem que mostrar competência, né, o tempo todo para a gente estar nos ambientes, para a gente estar ocupando os nossos espaços, mas dizer também que é a força da mulher que conquista, e é a força da mulher e a união de nós, todas vamos conquistar ainda mais. Eu acho muito importante falar uma coisa aqui, que é a seguinte: uma mulher apoiar a outra, uma mulher levantar a outra, é extremamente importante, né? A gente bater palma para quando uma mulher fala, a gente bater palma para quando uma mulher chega em determinados espaços, conquistam determinados cargos, é um orgulho e a gente tem que ter orgulho disso, né? Porque eu gosto muito de uma frase que diz assim, que quando uma mulher avança, nós abrimos caminho para que nenhuma fique para trás. Então é isso, que nós todas possamos avançar para que a gente pegue, segure na mão e traga todas as mulheres junto com a gente. Muito obrigado de ter participado aqui com vocês, foi uma honra, um prazer, foi ótimo conhecer outras companheiras que eu ainda não conhecia. Muito obrigada a você, Alexandra, pela sua mediação. Você é uma mulher incrível, orgulho de ter mulheres assim como você. Leisa, minha querida, você é do coração. Muito obrigada por estar aqui de novo com você. E estamos aí, vamos para a luta, que a luta é grande e a luta é muito pesada. Então, gente, a mensagem que eu queria deixar agora para esse dia 8 de março é que a nossa luta ela é diária, não é só no 8 de março, né, o nosso dia. A nossa luta realmente é diária. E eu quero deixar um trechinho de uma música de Milton Nascimento, que todas conhecem, né, que é Maria Maria. E nesse trecho a gente fala assim, o seguinte: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Que traz no corpo a marca Maria Maria, mistura dor e alegria. E é isso, às vezes a gente tá triste, às vezes não tá bem, a gente vai lá, levanta a cabeça e dá o nosso melhor sempre, todos os dias. Que a gente possa ter mais mulheres no nosso movimento sindical, que a gente possa nos abraçar, levantar, juntas somos mais fortes, né? E é isso, eu quero agradecer aqui imensamente o convite, né? Um prazer conhecer todas vocês, Alexandra, Leisa,
Jéssica e todas que estão aqui fazendo parte agora desse encontro. Só agradecer. Obrigada, gente. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, sabe? Fui muito guerreira na minha vida, venci muitas coisas, e é daquela filósofa, a Simone de Beauvoir, tá? Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Desejo a todas as mulheres um feliz Dia Internacional, não só nesse dia, como todos os dias do ano. Somos guerreiras, corajosas, levantamos todos os dias para defender o nosso pão. Então, o que nós esperamos é o respeito e a dignidade para nós. Grande beijo no coração de cada um. Minha mensagem para as mulheres nesse dia 8 de março é que reconheçam o valor do que vocês fazem todos os dias. Competência, dedicação e resiliência inspiram quem está ao seu redor. Continuem reivindicando seus direitos e buscando espaços de liderança. Cada conquista individual fortalece todas as mulheres e fortalecem nossa voz feminina. É impossível? Não, né? É um desafio? Sim. E a gente tem a consciência de que só a luta muda a vida. Tá? Então, estar atento aos sinais, estar atento aos movimentos, estar atento às oportunidades, e a luta ela se constrói no dia a dia. Nós não podemos nos desvencilhar, né? A gente precisa estar juntas, e esse aqui é um importante espaço, e a gente quer sim fazer com que a nossa luta ela possa influenciar também não só mulheres, mas também homens, para que possam ver que a nossa luta é por dignidade e é por melhores condições de vida para todos e para todas. Primeiramente, dizer que, sendo mulher, eu admiro muito, muito nós mulheres, pela nossa força, nossa essência, nossa dedicação, e que eu acredito que o mundo está cada dia melhor por nós mulheres estarmos à frente de tudo, tá lutando, e que nós mulheres, nós transformamos desafios em oportunidades. Então, parabéns a todas nós mulheres. Nunca desista dos seus sonhos, porque você é do tamanho dos seus sonhos. Então, mulheres, nesse dia, não somente nesse dia, que nada, nem ninguém nos subestime, nem nos tire nem nos tire o direito de sonhar. Busquemos nossas lutas, sejamos capazes de conquistar nossos ideais. Então, assim, mulheres, e principalmente as de hoje, que participei, a quem eu tive a honra de ouvir experiências, essa troca de experiência, e para todas as mulheres sindicalistas que teve a coragem de mostrar hoje o nosso rosto e de falar sobre isso, sejamos fortes, unidas, corajosas e destemidas para juntas caminhar esse destino de luta. Chegaremos lá. Aos poucos chegaremos lá. Muito obrigada pela honra de participar com vocês. Eu gostaria de desejar a todas as mulheres bancárias, securitárias, a todas nós aqui, um excelente Dia da Mulher. Nós já somos fortes por natureza, somos lutadoras por natureza. Nós estamos passando por uma fase muito complicada nas agências, precisamos ainda de mais união e mais força nesse momento para conseguir ajudar e levar as pautas necessárias às nossas bancárias para as mesas de negociação. Que a Leisa seja a primeira de muitas mulheres lá na mesa, né? Eu tive a honra de participar por 2 anos, mas não como negociadora, fui apenas como assessora de comunicação, né? Diretora de comunicação. A Leisa é a primeira mulher da Contec que senta na mesa, né? Depois de muito tempo, realmente para negociar, e que ela seja a primeira de muitas, porque nós precisamos de mulheres que levem as nossas pautas para a FENABAN. E um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Eu pensei em uma frase para falar, aí lembrei que nós fizemos um evento aqui da federação, fizemos essa garrafinha, e aí eu fiz um poema. Então eu vou ler para vocês, vamos lá. Mulheres securitárias empoderadas. No caso de vocês, são mulheres bancárias empoderadas.
Somos lideranças femininas, unidas e sindicalistas. Na mesa de negociações, somos idealistas. Em prol do trabalhador, iremos lutar. A tarefa é árdua, não podemos parar. Mulheres guerreiras, vamos continuar. E é isso, gente, a gente precisa continuar juntas. Bom, meninas, estamos chegando ao final desse encontro que foi marcado por reflexões importantes. E eu quero agradecer sinceramente a cada uma de vocês que participaram, compartilharam suas experiências e suas opiniões que vocês trouxeram para nós, que são todas muito importantes. Você vê que é uma troca de experiência e foi muito bacana esse bate-papo nosso, que nós teremos mais ainda. Que possamos seguir juntas, avançando com diálogo, respeito, união e valorização das mulheres nas categorias representadas pela Contec, as securitárias e bancárias. Registramos também o nosso agradecimento ao presidente da Contec, Lourenço Prado, que ele abraçou essa causa junto conosco. Não, vamos fazer e tudo bem, ele nos apoiou, o presidente Lourenço, nessa homenagem especial ao Dia da Mulher. Eu quero agradecer aos presidentes das federações que indicaram cada uma de vocês, o Alfredo Brandão, presidente da Federação de Minas Gerais, o Armando Machado Filho, que é o presidente da Federação de Santa Catarina, Davi Zaia, presidente da Federação de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Gladi Basso, presidente da Federação do Paraná, e Saul Chacon, presidente da FENESPIC, Federação Nacional dos Securitários, José Jesus Trabulo, presidente da Federação Norte-Nordeste, Luiz Gustavo de Pádua Valfrido, presidente da Federação de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, Sérgio Luiz da Costa, presidente da Federação de Goiás e Tocantins, Wilton Pereira Dias, presidente da Federação da Paraíba. Bom dia a todas e um feliz Dia das Mulheres.